Bom, pessoal, seguindo a nossa análise a respeito da construção das identidades, eu queria conversar um pouquinho agora sobre a relação entre o etnocentrismo e os preconceitos. Bom, a base dessa discussão aqui é aquela velha dicotomia entre grupos que seriam primitivos e grupos que seriam civilizados. Bom, a postura etnocêntrica se baseia na ideia de que o grupo ao qual nós pertencemos é o grupo civilizado, que como tal deve ser valorizado. E o grupo ao qual os outros pertencem é justamente o grupo primitivo, é o grupo que, portanto, deveria ser desvalorizado. Ora, o que orienta a formação do pensamento etnocêntrico, então, é essa crença de que a sua etnia, de que o seu grupo é superior aos outros. O seu grupo, portanto, passa a ser o centro do mundo. Muitas vezes há até uma base religiosa para isso. Há uma crença de que o grupo ao qual nós pertencemos é a origem da humanidade, que o nosso povo é um povo escolhido e, portanto, nós teríamos o direito de julgar negativamente os demais grupos sociais. Ora, o que o etnocentrismo faz é justamente negar a alteridade, negar a diversidade cultural. No final das contas, é negar o direito de o outro ser diferente. Ora, acho que eu não preciso dizer que esse tipo de postura é uma postura preconceituosa. Aliás, é legal você notar a origem dessa palavra aqui. Esse prefixo pré significa antes. E o preconceito é justamente construído assim. Quando você nega o valor do outro, muitas vezes sem conhecê-lo. Bom, existem várias manifestações que a gente pode considerar no mundo de hoje, manifestações etnocêntricas, manifestações preconceituosas. Querem ver alguns exemplos? É o caso do que a gente chama de eurocentrismo, que seria a crença de que os valores europeus são superiores aos demais valores que circulam em outras sociedades do mundo. No século XIX, no século XVIII, essa ideia foi muito forte, como se acreditasse que o desenvolvimento humano só poderia ir numa única direção e que um dia todos os povos atingiriam esses valores europeus. Ora, até hoje existe a crença, talvez porque na Europa haja alguns dos países mais desenvolvidos do mundo do ponto de vista econômico, que haveria algum grau de superioridade deles em relação ao resto do planeta. E a gente sabe que não se pode falar em superioridade quando a gente compara universos diferentes, culturas diferentes, grupos sociais diferentes. Ora, uma outra manifestação etnocêntrica de preconceito é o nacionalismo, principalmente o nacionalismo exagerado, aquele que beira a xenofobia, quando a gente começa a notar em alguns países do mundo o desejo de expulsar imigrantes. Muitas vezes é porque esses imigrantes vêm abalar essas crenças etnocêntricas e por isso são tratados de maneira preconceituosa. Aqui eu poderia falar também da própria questão do racismo, né? O racismo sempre vai ser uma postura preconceituosa, mas, de novo, nasce dessa crença de que o meu grupo é superior aos outros. E no mundo de hoje, a gente pode falar, por causa de todo o poder dos Estados Unidos, que o American Way of Life, né, o modo americano de ver o mundo, muitas vezes também acaba sendo imposto a outras culturas. O que significa que todas essas manifestações de etnocentrismo e de preconceito acabam ligadas à intolerância. Acabam ligadas à ideia de não reconhecer o direito de o outro ser diferente. É a negação daquilo que você já sabe o que é, da alteridade. Vamos lembrar, alter
significa justamente outro. E daí que esses povos mais fortes, militarmente, economicamente, acabam exercendo sobre outros povos algum grau de dominação. Essa dominação, então, está ligada, né, à ideia de poder. Esse poder, como eu disse, pode ser econômico, pode ser político, pode ser militar, ele pode ser cultural. E no mundo moderno, no mundo globalizado, muitas vezes ele se manifesta via meios de comunicação. Os meios de comunicação de massa, eles servem para que os povos com mais poder acabem impondo os seus valores aos outros povos. Basta você pensar nesse caso do poder do cinema dos Estados Unidos, por exemplo. Ora, aqui é interessante a gente retomar, então, aqueles conceitos que você já conhece de minoria e de maioria. Para a sociologia, minoria e maioria não são questões numéricas. Na verdade, o que é minoria e o que é maioria está ligado muito fortemente à ideia do poder de pressão social. Então, muitas vezes, grupos que são minoritários do ponto de vista numérico impõem os seus valores a uma maioria numérica. E por que acontece isso? Porque essa minoria numérica tem mais poder. Sociologicamente, trata-se, portanto, de uma maioria que impõe todos os seus valores. O que a gente acaba dizendo num momento como esse é que esses povos mais fortes, então, eles podem aculturar. Esse conceito aqui é um conceito bem importante para você entender, por exemplo, o que houve no Brasil. Os portugueses aculturaram os índios, não respeitaram os valores da cultura indígena, impuseram os seus valores. Podia até ser que houvesse mais índios do que portugueses no Brasil, mas os portugueses eram maioria pelo seu poder de pressão social. Agora, nem sempre a dominação gera aculturação. Em alguns casos, pode ocorrer uma assimilação de culturas. E nesse choque, não existe simplesmente uma relação de dominação. Esse choque cultural pode levar à fusão, à construção de uma nova cultura, com processos de ressignificação cultural. O Brasil, com toda a sua miscigenação, também viveu processos de ressignificação, quando determinados elementos da cultura negra, por exemplo, acabaram incorporados aos valores daqueles que não eram negros, com novos sentidos. Bom, existem duas questões para a gente fazer a respeito disso. Vamos ver como é que você se sai?